porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Que testemunho é esse? Vamos, o testemunho, nós vamos ver ali que testemunho que agradaram a Deus. Então, por isso que nós falamos. Aqui está falando de quem? Do pessoal antigo, quem? O pessoal quem chama hoje do Antigo Testamento. Tanto que depois em casa, se você vai, desde Abel, né? Até depois todos os maiores heróis da Bíblia, até depois ali Moisés e o povo, na verdade, você vê que todos eles, embora eles não entendiam a fé, como nós entendemos hoje na nova aliança, mas a palavra falou que, irmãos, que eles alcançaram um testemunho através da fé. Então é como se a palavra dissesse, né, que desde a antiguidade até o final, qual é a maneira que as pessoas vão alcançar testemunho? Qual é a maneira que as pessoas vão agradar a Deus? É através da fé. Amém? Então, se isso era para eles, isso é para nós também. Outra hora a gente vai pregar, quem sabe, outros pormenores, mas fala, né, que por ela, ou seja, através da fé, os antigos alcançaram testemunho. Esse testemunho aqui na música que eu falei, não é a vitória. Testemunho aqui nesse contexto alcançou, que agradou a Deus, né? Alguns receberam a vitória e outros, na verdade, como nós falávamos antes da gravação, até morreram por não negar a palavra, não é verdade? Morreram, perderam a vida, mas alcançaram o testemunho que agradaram a Deus, que foram fiéis até a morte, não é verdade? Então, como é importante a fé, não é verdade? A gente não vai pregar aqui tudo, né, mas ali no versículo 5 ele vai falar só o finalzinho eu vou pegar, mas eu vou ler tudo 5, fala assim, ó. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aqui está citando lá em Gênesis, não é verdade? Se em casa você vai ver Gênesis, vai achar a história do Enoque. Ela fala que Enoque andou com Deus. Né? Aqui fala que o Enoque, ele agradou a Deus. Ele foi aquele homem, né? Que Deus ele levou, ou seja, ele arrebatou, né? Ele trasladou, ele não permitiu que morresse, né? Ele foi levado, digamos assim, né? Claro que a gente só foi glorificado após Jesus vir, mas ele foi levado sem morrer, né? Porque ele alcançou o testemunho de que ele agradara a Deus. A gente não vai falar o que aconteceu com ele, vai ficar só no finalzinho que falou aqui, alcançou um testemunho de que agradara a Deus. Então, de novo, né, irmãos, reforçando que desde o tempo do Gênesis, embora o pessoal não entendesse a fé como a gente entende hoje, né, mas a fé já existia e já era o que a maneira da pessoa agradar a Deus. Lá fala, como eu disse, né, em Gênesis, que ele andava com Deus. Né? Então, todos os heróis da fé, eles agradaram a Deus. Ou seja, eles andaram com Deus. Então, por isso que se algo é tão importante assim, né? Que vai me fazer agradar a Deus, então eu tenho que saber, tenho que estudar, tenho que meditar. Na verdade, o nosso falava ali antes da gravação, a maioria das pessoas não só fala, discursa, né? Mas a maioria o que não demonstra, porque a fé mesmo ela não precisa de muito discurso. Ah, mas Jesus falou que tem que falar para a montanha. Sim, ele falou. Ah, mas Jesus falou que tinha que expulsar demônio. Sim, ele falou. Mas ele não falou que era a palavra, não é verdade? O que ele falou que o quê? Era a palavra com o quê? Com fé. Amém? Então não é só falar. Por isso que eu digo, né? Se eu citar o versículo bíblico, se eu ficar, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz.
não vai ter mais poder, irmãos, dizer a Bíblia diz. Não vai ter mais força se eu disser a Bíblia diz. O que eu tenho é que ter fé. Amém? Porque ainda que eu não diga a Bíblia diz e cite o versículo, não, mas se eu falar, né, com a fé que aquele versículo ele me trouxe, ainda que eu não cite o versículo, ou seja, irmãos, o testemunho vai acontecer. Eu não preciso falar aqui na hora de expulsar demônio. A Bíblia diz, quem crê em meu nome expulsará demônio. Em nome de Jesus sai. Não vai ter mais poder se eu disser isso. Né? Mas se está ali o demônio falar, em nome de Jesus sai. Vai sair? Vai sair por causa que, irmãos, que foi falado com fé. Eu não citei o versículo. A Bíblia diz, aquele que crê em meu nome expulsará demônio. Então sai demônio em nome de Jesus. Eu não falei isso. Mas irmãos, eu falei com a fé que aquele versículo que um dia, né, eu criei, então eu coloquei em prática. Por isso que eu digo, não precisa falar, a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, porque a palavra fala, porque a Bíblia diz. Não precisa fazer isso. Né, mas é o quê? É a atitude. Tanto que o pessoal está fazendo a grade e sabe. Por que o pessoal antigamente, irmãos, eram tudo analfabeto, a grande maioria das pessoas, e alcançavam um testemunho? Não é verdade? Então eles não tinham, muitas vezes, irmãos, se você vai estudar, eles não tinham nem a Bíblia, irmãos, para ler. A única maneira que eles ouviam a palavra era onde? Era lá na igreja, antes na sinagoga, depois na igreja, onde era feita a leitura. Na verdade, você vê ali a carta aos Efésios, aos Coríntios. Vocês acham que cada um deles tinha uma cópia? Não, eles não tinham. Era muito caro ter cópias, na verdade, ter as cópias. Era muito caro e muitos eram analfabetos. Então o que eles faziam, irmãos? O que a palavra, se você abrir, fala? A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir a palavra de... Então eles chegavam lá, irmãos, o quê? E prestavam atenção na leitura do texto, né? E na explicação. E o pessoal não varria meio mundo evangelizando, ganhando as pessoas para Jesus. Entendeu? Porque a palavra estava onde, irmãos? No coração deles. Amém? Então, hoje, não vai entender errado, né? Ah, então eu não tenho que ler a Bíblia, pastor. Você tem que ler a Bíblia, mas a Bíblia tem que estar o quê? No teu coração. Então, hoje, irmãos, nós temos Bíblia em tudo quanto é linguagem, não é verdade? Quem tem celular pode ter umas trocentas Bíblias no celular. Então, nós não temos desculpa, irmãos, de não saber usar a fé. Porque nós temos hoje o quê? A palavra. Exemplo, aqui eu estou pregando Hebreus, né? Mas se você em casa quiser lá ler o livro de Gálatas, todo ele, você pode. E Deus vai falar contigo, né? Em algum trecho ali ou em todo ele vai te chamar a atenção. Antigamente não dava para fazer assim. Então as pessoas tinham que prestar atenção na igreja no que era lido e do que era depois o quê? Pregado. Então a nossa desculpa hoje, não é a desculpa que eles teriam, porque se eles eram abençoados sem terem a Bíblia física para ler a hora que quisessem, e Deus abençoava eles, imagina nós hoje que temos uma Bíblia para ler a hora que nós quiser. Entendeu? Então nós somos muito mais do que privilegiados. Por isso que eu falei, eu não preciso necessariamente chegar aqui numa oração, numa palavra, numa atitude e falar, porque a Bíblia diz, aí eu cito o versículo. Eu não preciso. Eu dei exemplo do demônio, né? Aí o demônio está ali manifestado, eu vou dizer, porque a Bíblia diz, em meu nome expulsando demônios, demônios sai. Eu não preciso disso. Se eu já recebi a palavra, em meu nome expulsarão demônios. Chegou a hora de expulsar demônio, eu tenho que citar o versículo? Não. Em nome de Jesus, vai embora. E ele vai ter que ir.
Por quê, irmãos? Porque o versículo já está dentro de mim. Então eu coloquei o quê? A fé em obras, em atitude. Amém? Então olha como é importante, irmãos, o ouvir. Por isso que a gente tem essa bronca, né, irmãos? Bronca no bom sentido, de você prestar atenção na mensagem, né? De pelo menos na hora da pregação, a não ser que seja uma emergência, né? Procurar não sair, não ir no banheiro. Por isso que a gente tem essa bronca, no bom sentido, de você, né, trazer a Bíblia, anotar um caderninho que te chamou a atenção, porque é esse prestar atenção que vai nos fazer o quê? Nos alcançar o quê? Um testemunho. Enoque não tinha Bíblia. Quer dizer, não tinha nem Bíblia na época de Enoque. Ele não tinha como receber fé lendo. E não tinha Bíblia. Mas ele não alcançou a fé a ponto de ser levado para o céu? Não vem dizer que um cara desse tinha pouca fé. Mas como? Se ele não tinha Bíblia. Mas, né, mas ele tinha o que, irmãos? Ele tinha o testemunho da criação, né? Outra hora que a gente pode pregar sobre. Ele tinha o testemunho da criação, ele tinha o testemunho oral dos que vieram antes dele, na verdade, que andaram com Deus. Amém? Então, entendeu? E hoje nós temos, irmãos, o quê? A Bíblia escrita, para Deus falar com nós a hora que for preciso, a hora que nós quisermos, podemos o quê? Ler e Deus falar com a gente. Então, entendeu que nós temos bem mais recurso do que eles? Então, não vai entender errado. Então o pastor falou que não é importante ler a Bíblia. Mas, pelo contrário, eu estou falando que é importante ler a Bíblia. Amém? O que eu estou te falando, né, irmãos, é que não precisa ficar muito preocupado com a forma. Né? Não precisa chegar assim, Pai, na tua palavra está escrito que eu tenho livre acesso a ti, em nome... Não preciso falar isso. Eu posso falar, Pai, eu estou aqui. Amém, Jesus. Por quê? Porque eu já recebi aquela palavra de que hoje nós temos livre acesso a Deus. A não ser que eu estou aqui pregando, né, irmãos, na tua frente, orando com vocês, e eu quero citar o versículo para você saber no que eu estou me amparando. Amém. Né? Mas se estou só eu e Deus ali, eu não preciso dizer, Senhor, na tua palavra está escrito não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pai, eu venho a ti em nome de Jesus. Pronto. Amém? Como é que o senhor fala isso, pastor? Estou citando que versículos? Lá na ressurreição de Lázaro. Não é verdade? O que Jesus fala ali naquele trecho que ele fala? Né? Ele fala, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que eles creiam que o Senhor me enviasse, eu digo, ô Lázaro, vem para fora. Amém? Por que ele falou, irmãos, para lá em voz alta para Lázaro vir para fora, se morto não ouve? Morto não ouve. Amém? Então, ele ouviu a palavra física de Jesus? Não, morto não ouve, mas vivo ouve. Né? Os vivos escutam. Amém? Mas não foi o que ele acabou de dizer? Né? Mas por causa deles, eu digo, ô Lázaro, é como se ele falasse, Senhor, se eu só pensasse aqui, o Senhor trazia ele de volta. Mas por causa deles, eu digo, Lázaro, vem para fora. Morto não escuta, mas os vivos, o que estavam escutando, ele chamar o quê? O Lázaro. Amém? Então, entendeu? A não ser que eu estou aqui te ensinando baseado no que eu estou orando, ou eu estou aqui te ensinando baseado qual é a palavra, ok, é válido. Mas, digamos assim, no dia a dia, não preciso ficar falando. Vai e faz. Amém? Né? Então, é isso que vai fazer, é que eles o quê? Alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Amém? Então é importante, né? Estou aqui congregando para falar, Deus, porque a tua palavra diz, não deixando a nossa... Amém, tudo bem, eu posso falar isso se eu quero te ensinar o versículo. Mas se eu já recebi esse versículo e eu congrego, eu não preciso falar, porque a Bíblia diz, não deixando a vossa congregação. Eu não preciso falar, eu estou o quê? Congregando.
A não ser que eu quero te ensinar baseado em qual versículo nós congregamos. Eu não preciso dizer, a Bíblia diz. Não, é só congregar. Amém? Então você está congregando, ou seja, colocando em prática o mandamento. Talvez você não vai lembrar que isso está lá em Hebreus capítulo 10, 25. Mas você congregar já te faz o quê? Colocar essa palavra em prática. Aí pode ser um analfabeto, está colocando a palavra em prática. Pode ser alguém muito estudado, está colocando a palavra em prática. Por isso que o pastor fala, não é tanto o discurso. Então, ele agradou a Deus. Mas vamos lá? Está tão bonita essa palavra aqui, vamos ler de novo o 5, né? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara. Mas ele fala o quê, né? Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, volto a falar, ele não tinha Bíblia para ler, mas na revelação dele, ele agradou pela fé. Imagina nós hoje, né? Que temos toda a Bíblia escrita. Pastor, hoje para nós é mais fácil agradar a Deus. Exatamente. Né? Mas não só que eu digo o discurso, mas colocar aquela palavra em prática. Amém? E aí vai falar uns versículos que às vezes o pessoal cita só a primeira parte, só que ele não tem só a primeira parte, ele tem um todo. Primeiro eu vou ler, depois eu explico, tá? 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que o busca. Mas a que se refere os 6, irmãos? Está juntando com o que foi falado no 5. Amém? No 5. Ou seja, como é que ele agradou a Deus? Né? Aí ele fala, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Ok, essa é uma parte do versículo. Beleza? Né? Aí a pessoa não entende. Mas por quê? Então, por que tá o que, irmãos? Tá justificando o que a fé faz. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque, primeira coisa, aquele que se aproxima de Deus tem que crer o quê? Que ele existe. Amém? Então, o que a primeira coisa que a fé ela vai me fazer? Vai crer que existe um Deus. Amém? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá, ok, mas o que a fé faz? Ela me faz crer que há um Deus. Eu volto a falar, Enoque não tinha Bíblia. Enoque não tinha Gênesis escrito, né? Mas na revelação da criação, né, irmãos, e dos que vieram antes dele, né? Que a palavra foi passando, digamos, de boca em boca, né? Ele recebeu a fé de que existia um Deus e ele queria o quê? Andar com esse Deus. E não conseguiu? Tanto que Deus o quê? O levou. Amém? Levou-lhe arrebatado, né? Ou seja, trasladou ele. Que bênção, né? Então, quer dizer, está mostrando, não, tem que crer que ele existe. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sou crente, eu sou cristão, porque crente até o diabo é. Será mesmo? Quem fala isso, fala baseado naquela palavra de Tiago, não, tu crê que há um Deus? Fazes bem, até o diabo crê. Tá vendo, irmão? Eu não sou crente, eu sou cristão. Mas, irmão, o que a palavra crente significa? Aquele que crê. Então, como é que tu vai ser cristão se tu não crê em Cristo? Cristão é aquele que crê em Cristo. Então, meu amigo, eu sou crente sim. E por isso eu sou um quê? Cristão. Eu não sou crente, eu sou cristão. Porque crente até o diabo é. Não. Quando a palavra fala, irmãos, que até os demônios creem, em que sentido? Não é para salvação. Você já viu um demônio de Jesus? Então, aquela fé lá não é o sentido, irmãos, de salvação.
Amém? Aquele crê, ou seja, ele crê que existe o quê? A essência de um Deus. Ou seja, para o diabo não se levantar contra Deus, ele tem que crer que existe um Deus. Não é verdade? E ele crê porque não porque ele leu na Bíblia, ele existe antes da Bíblia. Mas porque ele, o que, irmãos? Ele conviveu, antes de ser um demônio, né? Ele conviveu com esse Deus. Então ele sabe o que? Por experiência. Ele não leu lá na Bíblia dizendo Deus existe e passou a ter fé. Ele existe antes da Bíblia. Amém? Mas ele conviveu com Deus, na verdade. De alguma maneira, a gente não sabe quando, ele se tornou esse demônio, né? Ou seja, então é nesse sentido que o demônio crê. E treme, porque ele sabe o que, irmãos? Que ele não... ele tenta, ele se levanta, mas ele não consegue vencer o que? Esse Deus. Se você vai ver a Bíblia, quantas vezes os demônios passavam lá, ai, filho de Deus, para, não nos atormentes. O que Jesus fazia? Ele incomodava os demônios. Os demônios o quê? Estremeciam. Né? Eu sei quem tu és o filho de Deus, vieste destruir-nos antes do tempo, que temos nós contigo. O que ele fazia? Ele incomodava os demônios, na verdade? E tinha lá o gadareno mesmo, né? Endemoniado, chegou e se ajoelhou diante de Jesus. Ah, não nos deixe, não nos manda para o abismo, nos manda para os porcos. Não foi assim? Está na Bíblia, é só ler. Né? Então, quer dizer, eles estremeciam, eles ficavam incomodados, eles ficavam perturbados, eles ficavam ali, Jesus, ó, cala a boca, não diz quem eu sou, porque, né? Não é o testemunho demônio que vai falar, amém? Então é nesse sentido. Então, irmãos, sinceramente, se o primeiro requisito que é crer em Deus, até o capeta consegue fazer, imagina você e eu, amém? Então quem se diz ateu é pior que o capeta, porque até o capeta crê em Deus. Não é verdade? Eu não creio em Deus, então é pior que o capeta, porque até o capeta crê. Mas, entendeu? Esse crer não é no sentido de salvação, mas é o crer na existência. E ali, irmãos, fala aqui no versículo 3, olha, o versículo 3 fala assim, ó, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é o quê? Aparente, ou alguma tradução, né? Que é a mesma coisa, só muda 6,5 daquilo que é invisível, né? Aquilo que é visível foi feito daquilo que é o quê? Invisível, amém? Então, tanto Deus, né, irmãos? Tanto a fé me faz entender que a palavra de Deus criou tudo, né? Como também me faz entender o que, irmãos? Que Deus foi o primeiro que creu. Ou seja, que quando Deus fala, ele sempre crê. Haja luz, né? Ele não falou talvez sim, não. Haja. Ou seja, essa fé, ela se origina primeiramente o que? Em Deus. Amém? Então a fé, ela primeiro surge em Deus. Deus é o Criador. Amém? E pela palavra ele criou todas as coisas. E agora, quando eu leio onde está escrito que Deus é como ele fez a criação, isso me traz a fé. Né? Lá em Romanos 1 diz que até o pessoal antigo, como Enoque, é inexcusável, porque tanto o divino poder de Deus como a sua divindade se vê pelas coisas que foram o quê? Criadas. Né? Ou seja, a própria criação mostra para nós o quê, irmãos? Que há um Deus, que há um Criador, não é verdade? Então, quer dizer, pela criação eu sei que esse Deus existe. Então é assim, né? Então, como eu falei, o primeiro requisito pela fé é o quê? É crer que ele existe. Se isso até o capeta consegue, irmãos, não vem dizer que você e eu não conseguimos, né? Mas, entendeu? Então, a fé, por que é impossível agradar a Deus? Porque se a pessoa chega diante dele não crendo que ele existe, não tem, é impossível agradar.
Então a fé é o quê? O primeiro requisito. Ela faz a pessoa que crê que existe um Deus. E que mais, irmãos? Deus ele deixa bem claro, né? Ali no versículo 6, né? O finalzinho falou o quê? E que é, na minha fala, galardoador do que o busca. Galardoador, presenteador, recompensador, remunerador, tudo isso aqui daquele que o busca. Ou seja, a fé diz assim, ó, existe um Deus. Amém. E o que mais? E esse Deus, ele é abençoador de quem busca ele. Amém? Olha aí. Né? Então, quem se aproxima de Deus sem crer que ele existe, não agrada a ele. Você viu, né? Mas quem se aproxima de Deus e não crê que ele é bom, também não agrada a ele. Porque a fé me faz crer que ele existe, mas também faz o quê? Que ele é abençoador. Então, quando eu me aproximo de Deus sem crer que ele é o abençoador, eu também não agrado a ele. Sem crer que ele é bom, sem crer que ele é presenteador, isso também o quê? Não agrada a ele. Eu sempre falo aqui, não, moço, já preguei aqui várias vezes. Quando Adão e Eva acreditavam que Deus era bom, nunca pecaram. Nunca pecaram. Quando entrou a dúvida, né, de que ele não era tão bom assim, pecaram. Amém? Um dos versículos que eu mais cito aqui nessa igreja, dos meus preferidos, né? 1 João 4,19 diz, né? Que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Entendeu? Então, o errado, irmãos, é buscar só a bênção. Amém? Isso é errado. Mas não é errado eu crer que ele é abençoador. Ele não se agrada se a pessoa chega sem crer que ele diz, estou aqui, deve ter alguém por aí. Não me agrada você dessa maneira. Mas, não, eu creio que ele existe. Né? Mas, vimos, creia que ele existe e que é abençoador. Então, entendeu? O que é a fé, então, que agrada a Deus? É a fé que crê que ele existe, mas também é a fé que ele é abençoador. Volto a falar. Errado, meu irmão, é só buscar a bênção. Né? Deus não é o cara do gás, que você só liga para ele quando precisa de gás. Não é verdade? A não ser que seja teu parente, né? Você só lembra dele no imã, na geladeira, lá quando faltou gás. Amém? Deus não é o teu mecânico, que você só quer lembrar dele em últimos casos, né? Não, né? A não ser que seja teu parente, sai fora, quero saber de mecânico, né? Só a manutenção normal do carro, fora isso, sai fora. Amém? Deus não é o teu eletricista, né? A não ser que seja teu parente, você nem lembra do homem, né? Só quando queimou lá, tem que trocar um fio, ou seja, é um prestador de serviço. Aí está errado, não é verdade? Deus não quer esse relacionamento, amém? Mas ele fala, mas você tem que chegar perto de mim. Se você não chegar crendo que eu sou abençoador, você não me agrada. Eu me desagrado ao você não chegar perto de mim crendo que eu sou abençoador de quem me busca. Olha como é que pode, né? Então já está dentro da própria fé. A existência de Deus, mas também o que é a bondade de Deus. Eu vou terminar aqui, irmãos. Talvez eu já falei isso aqui, mas outra hora eu posso pegar mais. Lá em Marcos capítulo 1. Então é errado nós falar de bênção para o povo? Não, nós temos que falar de Deus. Né? E aí eles vão crer que Deus existe e que Deus é o que? Abençoador. Como é que eu agrado a Deus, pastor? É através da fé. Mas se os antigos não tinham a palavra escrita e agradava a Deus, amém? Então aquilo que eu falei, não é dizer, a Bíblia diz, em meu nome expulsarão um demônio. Ô demônio, vai embora. Eu estou pregando para o capeta agora? Não é verdade? Não, se eu falar em nome de Jesus, sai. Ele tem que sair.
Porque eu estou falando baseado na fé da palavra de Deus. A não ser que eu quero te ensinar o versículo, aí eu posso falar, irmãos, a Bíblia diz que em nome de Jesus nós expulsamos o demônio. Então vamos orar, mandar esse demônio embora. Aí é outra coisa, amém? Mas uma vez que você já sabe o versículo, para que eu vou ficar toda hora citando? Porque a Bíblia diz, é só para te mostrar que eu conheço, irmãos. Ou seja, é só um exibicionismo, só. Marcos capítulo 1, aqui nós vamos ver um homem, irmãos, que ele estava em dúvida se Jesus queria abençoar, não se Jesus podia abençoar. E nós vemos que ele não só fez o homem receber do poder para abençoar, como ele fez questão de mostrar que ele tinha prazer em abençoar. Amém? Outra hora, quem sabe eu prego com mais calma, mas é o leproso. Olha aqui, Marcos capítulo 1, versículo 39. Marcos 1, 39, diz assim, 1:39. E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Então, você viu? Então, ele tem prazer de abençoar os que o buscam. Amém? Então, ele tira os demônios. É sinal que ele não quer ver ninguém na mão de Satanás. Né? Ele quer o homem só para ele. Não quer ver o homem sofrendo, ver o homem escravo. Porque ele não trazia os demônios, ele tirava os demônios. Amém? Esse é o nosso Deus. Então, se ele é abençoador, quer dizer que expulsar demônios é fazer o bem. Amém? Que mais? 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Amém? Primeiro, né, irmãos, esse homem já estava errado na palavra, porque a palavra dizia o que? A lei? Que leproso tinha que ficar longe, na verdade, irmãos, para não contaminar os outros. Então ele já enfrentamos uma ameaça de quê? Até de ser morto apedrejado, né? Então, quer dizer, ou eu morro caindo os pedaços devagarinho, né? Ou eu morro apedrada. Mas eu sei que eu vou lá. Se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, se o Senhor quiser, né? Nos outros evangelhos fala, né? Se quiseres, né? Bem podes me limpar. Então, de novo, ele tinha dúvida, irmãos, do poder de Jesus? Não, ele cria que Jesus podia limpar ele. Qual era, irmãos, a dúvida dele? Ele falou: se o Senhor o quê? Quiser. Né? Então eu sempre digo, se Deus quer me abençoar, mas não tem força, ele é um fraco. Ele tem boa intenção, mas é um fraco. Não é verdade? Se Deus pode me abençoar, mas não quer, ele é mau. Mas não quer. Amém? Mas agora, se ele tem a vontade e tem o poder, ele é galardoador. Ele é bom. Amém? Então ele estava em dúvida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Então não era a dúvida do poder, era a dúvida da vontade. E o que Jesus faz, irmãos? Ele faz questão de tomar algumas atitudes antes de abençoar ele. Fala aqui, ó. Claro que eu estou correndo aqui, mas o versículo 41 fala assim, ó. E Jesus, movido de grande compaixão. Olha aí. Amém? Movido de grande compaixão. O que ele fez? Estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, seja limpo. Olha que coisa bonita. Amém? Ele precisava fazer isso, irmãos? Ele só pensava, o homem estava... Amém? Mas ele fez questão do quê, irmãos? De botar a mão nele. Não podia botar a mão no leproso, né? Mas ali era Jesus. Ele botou a mão nele. Amém? E ele falou o quê? Antes de curar ele, fez questão de dizer o quê? Eu quero. Fica limpo. Amém?
Então ele fez questão de mostrar o que não apenas que ele tinha o poder, mas que ele tinha o quê? O querer, né? E é bonito que aqui em Marcos falamos que ele fez isso o quê? Movido de uma grande compaixão, ou seja, né? Com grande amor, né? Com um grande desejo de fazer o bem, com uma grande misericórdia com aquele homem. Ele fez questão, na verdade, de não apenas curar ele, mas de encostar nele, de botar a mão nele, de falar, eu quero, fica limpo. Olha que bonito, amém? Ou seja, ele fez mostrar a questão aqui, não mostrar que ele era o quê? Um abençoador. Então, de novo, o errado não é eu pregar bênçãos, o errado é eu pregar só bênçãos sem um abençoador, amém? Mas se eu prego o abençoador e o povo está buscando o abençoador, então não é errado o quê? As pessoas esperar o quê? Bênção, quando ele é o centro, amém? É o que eu mais prego nessa igreja aqui. Deus é tudo, né? Então olha que bonito, né? Vamos ler mais uma vez aqui para nós encerrar. Senão eu já me alongo na pregação. Hoje não é domingo. Domingo eu prego bastante. 40, né? 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e disse, quero ser limpo. Ou seja, ele, né? Você esteja limpo. De novo, Senhor, ele não citou nenhum versículo da Bíblia. Mas em quantos versículos da Bíblia eu posso abrir para mostrar que ele fazia com o quê? Com amor. Acabei de te mostrar Hebreus 11:6. Entendemos? É isso que eu estou dizendo. Né? Estou te ensinando o que eu creio e pratico. E aí, 42. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Glória a Deus, amém? Depois você pode ler e falar assim, ó, não conta para ninguém. Vai lá, te aprendo para o sacerdote, que o sacerdote ia liberar ele, né? Pode voltar para casa, né? Vai lá, mas o homem não se aguentou, contou para todo mundo. Né? Mas eu vou parar aqui que falou aqui que ele ficou o quê? Ele ficou limpo. Podia falar da mulher encurvada, irmãos. Na verdade, ele botou a mão nela e ela se endireitou. Que versículo que ele citou lá? Ele era o versículo. Amém? Pode, irmão, pegue todas as curas. Aonde que algum lugar ele falou? Algum versículo antes de curar alguém? Me mostre. Amém? Ele fazia. Por quê? Porque ele era o versículo que em atitude. Ah, mas lá o Mateus depois fala, para que se cumprisse. Tá, ok, mas o escritor escreveu, mas ele na hora não falou isso. Amém? No exemplo, lá no Salmo, se não me engano, no 103, que fala, né? Que ele acalma a tempestade, né? Ele não falou, porque a Bíblia diz. Ele acalma, não falou, pega quieto, água, para. Entendeu? Então, quando é para ensinar, eu tenho que falar, irmãos, a Bíblia diz. Aí eu te dou o versículo, amém? Para você aprender o quê? Baseado no que tem que estar o que? A tua fé. Mas na hora de fazer, irmão, não tem que ficar dizendo. É só fazer, é só orar, é só tomar o quê? Uma atitude. Era assim que ele fazia. Você pode ler a Bíblia, né? Ele falava. Então é isso que eu digo. Não é tanto o discurso, mas é a ação, né? Então, baseado na palavra. Então vamos parar aqui. O que nós aprendemos hoje? Estamos que o que me faz alcançar o testemunho é a fé. Amém? Beleza. Mas como que a fé vem? Hoje vem por ouvir a palavra de Deus. E também nós podemos ler a palavra. Glória a Deus, né? Tem registrado. Mas nós vimos que a fé, ela me faz crer que Deus existe, né? E faz crer que Deus é o que? Abençoador. Sem essas duas condições não tem como agradar a Deus. Eu até creio que ele existe, mas não sei se ele é abençoador. Se não, fala assim, ó, você não me agrada. É impossível você me agradar se você não acreditar que eu sou bom. Olha como é que pode, né? Deus fala assim, é impossível você me agradar. Se você não acreditar que eu sou abençoador de quem me busca, você não pode me agradar. Olha como é que pode, amém? Então, olha só. Aí nós aprendemos o quê? Que o errado não é buscar a bênção.
O errado é buscar só a bênção. Primeiro é abençoar. O que mais que nós vimos, moços? Que na grande compaixão dele, ele foi e restaurou aquele homem. Amém? Então, vamos parar aqui. Deus abençoe você de casa.